um monte de componentes no VRaptor, cada componente faz uma coisa, a gente tenta fazer tudo com uma responsabilidade só, cada interface do VRaptor faz uma coisa, e basta você implementar essa interface, você muda o comportamento do VRaptor, você personaliza o comportamento do VRaptor para a sua aplicação. Tudo bem? E, bom, nesse caso é uma interface simplesinha, né? Ela tem uma coisa simples que ela vai fazer, mas nem sempre o que a classe precisava fazer é simples. Por exemplo, tem um componente do VRaptor que é o routes parser. A interface, de novo, ela faz uma coisa só. Qual que é a ideia dela? Eu vou dar um objeto que representa o meu controller, certo? Um objeto que representa o meu controller, que tem um monte de método, e eu vou transformar isso em rotas. O que é uma rota? É uma URL indo para um método do meu controller. Então, nesse caso, tem uma rota recebendo o método get para o URI barra, indo para o método index do index controller. Então, essa interface precisa me dar um monte de rotas que são desse tipo, certo? Fazer essa implementação do zero, você pode fazer, sem problema, mas é um pouco mais complicado. É uma interface que já faz um monte de coisa no VRaptor. Mas, pô, mudar o padrão aí, por exemplo, eu quero usar algum padrão melhor do que o do VRaptor, certo? Eu não quero mais que seja index barra index, eu quero usar outra coisa. Eu quero melhorar o padrão do VRaptor, mas eu não quero ter que implementar tudo. Tudo bem? Não quero ter que implementar esse componente. E aí, como que a gente faz isso? Tem um componente já implementado no VRaptor, que é esse Path Annotation Routes Parser. Tudo bem? E a gente pode usar esse componente que já existe para implementar o que a gente precisa mudar. Certo? Nesse caso, no caso desse componente específico, a gente esperava que as pessoas mudassem isso de vez em quando. Porque é uma coisa relativamente comum de mudar o padrão aí, a convenção de como o VRaptor vai criar as URLs. Como, sei lá, eu quero considerar também o pacote. Meu sistema é muito grande, eu quero considerar o pacote que está no meu controller para colocar no nome também. Certo? Poderia fazer isso. Só que eu preciso implementar o meu próprio, porque o VRaptor não faz isso por padrão. Como a gente faz isso? A gente vem nessa classe, ela tem alguns métodos protected. Tudo bem? Todos os métodos protected da classe, a gente deixa você sobrescrever ele. São métodos aí que a gente achou que seria legal sobrescrever. Por exemplo, esse método aqui, isEligible, não sei se existe essa palavra em inglês, mas enfim. Ou seja, dado um método qualquer Java, eu quero saber se eu quero transformar ele num controller ou não, numa rota ou não. Um método simples. Às vezes eu tenho getters no meu controller e não quero exportar os getters para o URL. Como que eu faria isso? Além de fazer tudo isso, não importa o que o VRaptor faz, mas além de fazer tudo isso, eu quero um método que começa com get. Como que a gente faz isso? De novo, a gente vai lá na nossa aplicação, cria uma classe nova, meu routes parser, certo? Ela precisa implementar a interface routes parsers, mas nesse caso, a gente quer estender um comportamento que já existe. Tem dois jeitos de fazer isso. O primeiro deles é usando herança. A gente usa herança para isso, que é um jeito fácil de customizar comportamentos internos do meu componente, certo? Então, Path Annotation Routes Parser. Ele pede para eu delegar o construtor. É isso mesmo? Pede para eu delegar o construtor, eu não me preocupo muito com isso. Mas se eu quiser sobrescrever o isEligible, agora eu posso. Eu vou fazer o que já existe, mas eu não quero que o método Java method.getName.statusWithGet. Não quero criar uma rota se começar com get. Tá? Beleza, mudei agora a convenção do VRaptor. Então se eu vier lá no meu controller e criar um método public, sei lá, getResult, por algum motivo.
Criei. O Raptor só exporta método público, então se fosse privado eu não precisava nem mexer, mas se eu coloquei público por algum motivo, eu não quero que o Raptor use isso. Então beleza, implementei lá meu route parser e é só eu reiniciar e o VRaptor, teoricamente, tem aqui, opa, faltou a anotação, né? Tá como index barra index. Então, nesse caso ele criou o getResult, certo? Mas eu não quero que ele crie, então eu preciso falar para o VRaptor para ele usar o meu componente. Também tem que ser application scope. E aí, beleza. Se eu olhar aqui agora no meu console, se tudo der certo, ele não criou o get method. Ele não criou um método, uma rota para ele. Lucas, faz um que só expõe os métodos que estão anotados com @expor. Beleza. Uma coisa mais legal, né? Eu quero, por exemplo, e com delegação em vez de herança. Com delegação ao invés de herança, vamos lá. E em 2 minutos. Em 2 minutos, mas aí com delegação é meio... clica da direita, generate method. Então, outro jeito, os componentes que a gente achou que as pessoas iam usar mais, a gente usou herança e colocou um monte de método protected para mexer coisas pequenininhas, por exemplo, ver se o método entra ou não, extrair um prefixo. Por exemplo, tem uma classe, eu quero saber o prefixo de todas as URIs padrão. Dá para usar um método para isso. Tem vários outros. Fix URIs, um método bonito, né? Eu já gerei todas as URIs, quero trocar um teco delas, quero processar mais coisa, quero, sei lá, colocar o nome do pacote antes, quero, sei lá o que eu quero fazer. Okay? Dá para fazer o que eu quiser aqui, pessoal. Tem muita coisa que dá para fazer e eu deveria usar, sei lá para que você quer usar, mas você deveria mudar. E outro jeito lá que eu falei, que o Paulo falou aí, é usar composição, route parser, certo? Como que eu uso composição agora? Bom, se eu estou usando composição, eu preciso implementar o método padrão da interface, só que eu não quero implementar ele direto, eu quero usar um route parser que já existe. Como a gente faz isso? Bom, a gente poderia criar o cara na mão aqui, certo? Mas não funciona em todos, funciona no Spring, não funciona no Juice, nem no Pico, talvez. Mas se eu pedir para receber aqui um route parser, adivinha quem que ele vai trazer? Ele vai trazer o que já está registrado no VRaptor. Funciona só no Spring esse, tá, pessoal? Para funcionar no Juice, você precisa hackear o Juice também. Tudo bem? No Spring funciona direto. Espero que eu não esteja mentindo para vocês. Certo? Parser roots for... Source. Tranquilo? Não vai ser tão simples, né? Não vai ser tão simples. Por isso que eu falei. Mas vamos lá. Bom, vamos ver se passou por aqui, né? Só para o bom e velho sysout. Só para ver que a gente está usando o VRaptor. O meu route parser, certo? Por que? Profiler. Aqui no botão errado. Certo? Bom, é aqui que a gente tem que ver, a gente tem que ver no console. Se tudo der certo, ó, ele usou o meu cara e usou a implementação padrão, porque ele gerou os métodos. Certo? Então eu posso também vir aqui. Esse aqui é mais difícil, porque eu tenho uma lista de rotas, eu tenho que mudar essa lista de rotas. Tudo bem. Eu posso aqui, sei lá, poderia vir aqui, pegar aí uma lista, por isso que a gente fez por herança, que é muito mais fácil customizar algumas coisas, mas enfim. Rotas, e aí eu vou pelas rotas, e
É outra interface, tem um resource method, mas vai ser meio difícil. Enfim, dá pra gente pegar essas rotas e tratar do jeito que a gente quiser. Dá pra fazer, é um pouquinho mais difícil. Mas, você descobrindo aí, de algum jeito, qual é o componente do VRaptor que faz aquilo que você precisa mudar no VRaptor, tem um jeito muito fácil de mudar. Implementa a interface, a mesma interface que ele, e anota com @component. Tudo bem? E @application_scope, se for o caso, ou @request_scope, quando for o caso. A gente pode fazer o que a gente quiser. Tudo bem? E por isso que a gente acha que o VRaptor é legal. A gente consegue customizar, inclusive, o VRaptor. Por que isso aí é legal também? Às vezes, a versão que você está usando do VRaptor tem um bug. Certo? Tem um bug. Infelizmente, os bugs acontecem. Como que a gente corrige o bug? Você pode esperar você pode abrir uma issue lá no VRaptor, esperar a gente corrigir. Você pode abrir uma issue no VRaptor e você mesmo corrigir, mandar um pull request. A gente agradece quando as pessoas fazem isso. Tá lá no Git, todo mundo pode fazer isso. Mas só vai sair na próxima versão. Se eu não quiser esperar até a próxima versão, eu pego a classe que corrigiu o bug que eu achei, copio ela para o meu projeto, @component nela, beleza, vai sobrescrever a classe bugada do VRaptor. Tudo bem? Não tem mais tantos bugs assim, mas se por acaso tiver, se achar, a gente consegue fazer. Tudo bem? Tem várias outras coisas. A gente consegue customizar o VRaptor da forma que a gente quiser. Tudo bem? Tem um monte de coisa. Por exemplo, um jeito legal de customizar o VRaptor é usando views. Uma coisa legal, uma coisa comum também é mudar as views que a gente vai usar no VRaptor. A normal é ir lá para o JCP. Tudo bem? Mas, por exemplo, eu quero gerar um JSON. Como que a gente faz mesmo para gerar um JSON? Result.use. Tenho lá o results, que tem um monte de coisa lá já pronto para o VRaptor. JSON. From um cara, minha classe com nome grande, por exemplo. Serialize. Certo? Esse é um jeito de mudar o meu resultado para JSON. Dá para ler? Certo. Esse daí é o jeito padrão. E aqui, como que eu consigo fazer isso? Porque aqui eu posso passar qualquer forma de fazer uma view no VRaptor. Tudo bem? E eu posso criar a minha própria forma de fazer a view. Quando o VRaptor foi criado, por exemplo, a gente não pensou que as pessoas fossem usar XTJS no VRaptor. Mas alguém resolveu criar uma view de XTJS. Tem uma view chamada XT, depois foi para o VRaptor, a pessoa colocou lá dentro. Tem aí o XTJS JSON, que é uma view. Tudo bem? E eu consigo fazer isso. Eu consigo usar uma outra view lá de XTJS, porque eu implementei isso. E aqui eu faço o que eu quiser para minha view. Então eu modifiquei o VRaptor para eu conseguir usar uma view qualquer. Como que eu faço isso? Eu crio uma classe, sei lá, coisa maluca. Vamos supor que eu vou gerar... Vou imprimir... Oi? CSV. Não, eu vou muito melhor. Muito melhor, eu vou gerar o toString da classe. Muito melhor. Né? Então, eu quero gerar uma visualização do meu objeto, que é o toString. E eu quero usar isso no VRaptor. Como que eu faço? Eu implemento view. É uma interface lá do VRaptor. Que não tem nenhum método. Significa que eu posso fazer qualquer coisa aqui. Do jeito que eu quiser. Só preciso anotar ela com @component. E eu faço o que eu quiser com essa view. Tudo bem? Por exemplo, eu quero imprimir. Quero imprimir lá o toString lá como resultado. E para isso eu vou precisar lá do HTTP Servlet Response. Tudo bem? Ou do próprio result, se eu quiser. Vamos receber o result. Vou pegar o result do VRaptor. Certo? Vou criar um método qualquer, eu vou gerar o toString.